Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o que aconteceu no Getsemane. Todos os relatos pontuaremos aqui nesse vídeo. Falaremos os eventos que ocorreram com o nosso Senhor Jesus Cristo lá no Getsemane. Se você não é inscrito no canal, aproveita o momento se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas e também edificadas pela palavra do Senhor. O que aconteceu com Jesus no Getsemane? A Bíblia registra em detalhes tudo o que aconteceu com Jesus no Getsemane. Aquele jardim foi o local onde ocorreram os últimos eventos que precedem a prisão do Senhor Jesus. No Getsemane, Jesus orou ao Pai e exortou seus discípulos, teve sua traição consumada por Judas, curou Malco, declarou sua divindade e se entregou aos soldados que foram ali para prendê-lo. De fato, há muito que podemos aprender com Jesus no Getsemane. Nesse vídeo, iremos pontuar os eventos que ocorreram naquele jardim com o nosso Senhor. A chegada de Jesus no Getsemane, após ter celebrado a última Páscoa e instituído a ceia do Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras acompanhado de seus discípulos. O texto bíblico indica que o Getsemane era um jardim que ficava em algum lugar relacionado ao Monte das Oliveiras, do outro lado do Ribeiro de Cedron, registrado em Lucas 22:40 e também em João 18:1. Muito provavelmente tratava-se de um bosque de oliveira. Chegando no Getsemane, Jesus deu ordens para que seus discípulos esperassem num determinado lugar, enquanto ele fosse um pouco mais adiante orar. Jesus levou consigo somente Pedro, Tiago e João, como Mateus relata lá no versículo 26 e 37. A oração de Jesus no Getsemane, o tempo em que Jesus esteve no Getsemane, não foi fácil para ele. A Bíblia diz que Jesus estava muito angustiado. Inclusive, ele diz aos seus três discípulos mais próximos que sua alma estava profundamente triste, até a morte. Ele então pediu que esses 3 discípulos vigiassem juntamente com ele ali. Em seguida, Jesus foi para um lugar um pouco mais reservado, postrando sobre o seu rosto, orou ao Pai. E foi naquela ocasião que Jesus fez a conhecida oração: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A oração de Jesus no Getsemane foi tão intensa que o escritor aos Hebreus diz que ali Jesus clamou ao Pai com lágrimas. Alguns comentaristas dizem que talvez a oração de Jesus no Getsemane tenha dado uma origem ao costume aos cristãos de orar ajoelhado. Vale lembrar que os judeus geralmente oravam em pé. O evangelista Lucas também traz 2 informações importantes sobre o que aconteceu com Jesus no Getsemane. Enquanto ele orava, o escritor bíblico diz que tamanha foi a angústia de Cristo, que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele também informa que um anjo do céu apareceu para confortar Jesus, como está lá em Lucas 22:43 ao 44. Mateus ainda esclarece que naquela mesma noite Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. No intervalo entre a oração e outra, Jesus sempre encontrou seus discípulos dormindo. Foi nesse contexto que Jesus fez a seguinte exortação: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, como Mateus descreve lá em Mateus 26:41. A prisão também de Jesus no Getsemane, a Bíblia diz que em certo momento da noite, Judas Iscariote chegou no Getsemane acompanhado dos guardas do templo e dos soldados romanos. Judas identificou Jesus no Getsemane saudando com um beijo no rosto.
Estudiosos dizem que não era incomum que a guarda do templo demonstrasse, né, um acompanhamento violento e agressivo. Além disso, a guarda do templo e os legionários romanos carregavam armas. O apóstolo João e o evangelista Marcos indicam que havia entre eles quem estivesse armado com porretas e espadas e tochas. Marcos 14, 43, João 18, 3 está relatado. Mas nas palavras do próprio Jesus, aquelas pessoas tinham ido prendê-lo como se ele fosse um verdadeiro criminoso. Marcos 14, 48. Mas a verdadeira identidade de Jesus estava preste a ser revelada uma vez mais, bem ali diante dos olhos daqueles que foram ao Getsemane prender. O texto bíblico diz que é sobre Jesus no Getsemane, que revela tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Se por um lado podemos ver Jesus clamando ao Pai num estado de angústia tão grande, a ponto de seu suor se tornar gotas de sangue, por outro lado podemos vê-lo como um verdadeiro Filho de Deus, capaz de realizar milagres e com autoridade tal para reivindicar a presença de mais de 12 legiões de anjos, se fosse preciso, como Mateus lá em 26, 53, 22 também, ou 51, relata isso. A revelação da divindade de Jesus no Getsemane. A Bíblia, queridos, ela diz que o próprio Jesus perguntou ao grupo de soldados sobre quem eles estavam procurando. Os guardas e oficiais responderam que eles procuravam Jesus de Nazaré. Então, prontamente, Jesus lhe respondeu: sou eu. Quando Jesus se identificou dessa forma, o texto bíblico diz que todos caíram por terra. João 18, 6 relata. Sim, aqueles que pouco antes estavam clamando ao Pai com suor e com lágrimas, era também o Rei do Universo, cuja presença humana e alguns, nenhum ser humano, melhor dizendo, pode resistir a tamanho poder e presença do nosso Senhor. Aqueles homens tinham ido buscar muito bem e foram muito bem equipados para prender Jesus, mas não puderam resistir ao peso da majestade do Filho de Deus. Quem sabe aqueles homens tenham percebido que, apesar de suas armas, de suas vantagens numéricas, na verdade, era Cristo quem tinha o controle da situação em suas mãos. Aquele que não foi uma prisão, ou seja, podemos dizer que não foi uma prisão forçada, mas foi uma prisão voluntária. Além disso, é significativa a conexão entre a resposta de Jesus dizendo, sou eu. É o mesmo nome pessoal de Deus, querido, revelado em todo o Antigo Testamento, dizendo, eu sou. O Êxodo relata, Êxodo 3,14. Mas o apóstolo Pedro foi alguém que parece não ter entendido a situação. Na tensão do momento em que Jesus estava sendo preso no Getsemane, a Bíblia diz que o afoito dos discípulos desembaiou, né? Ele foi muito afoito e desembaiou a sua espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que imediatamente Jesus tomou a orelha de Malco e o curou, como Lucas relatou, Lucas 22, 50 ao 51. Depois Jesus diz que, se ele quisesse, um exército celestial estava ali ao seu dispor. Contudo, o texto bíblico revela que Jesus no Getsemane estava também cumprindo as escrituras. Nada abalaria a sua fidelidade à palavra.
O plano da salvação concebido antes da fundação do mundo não fracassaria. As promessas anunciadas desde os princípios não seria frustrada. Nada o faria se desviar do caminho da cruz. Então o Senhor Jesus foi detido pelos guardas, conduzido em uma sequência de interrogatório. Depois do Getsemane, tão logo haveria de acontecer, ou seja, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi consumado todo o plano do nosso Deus